Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje o Espírito Santo me trouxe uma palavra ao meu coração, referente ao que aconteceu comigo essa semana. Eu vim trazer um pouco da minha experiência, dessa semana que eu passei com Deus. E ele me direcionou essa palavra e fez trazer até aqui. Às vezes Deus nos pede para fazer tal coisa, ou falar algo, ou entregar algo, ou direcionar de alguma forma, e a gente fica querendo entender, né? Só que Deus, algo no nosso coração só fala, só obedeça, só faça, mesmo a gente sem entender. Mesmo a gente sem compreender, mas por quê? Por que eu vou fazer isso? Não tem coerência. Mesmo sem entender, a gente pega e faz. Porque se Deus manda, a gente precisa confiar. Olha a palavra, o Espírito Santo me direcionou. Jonas, capítulo 4, versículo 1 e 2. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Olha que palavra poderosa, né? Quando Jonas foi avisar o povo para que se arrependesse, para o povo se arrepender, porque Deus ia destruir a cidade, ia acabar com tudo. Mesmo, imagine Jonas recebendo essa direção e ele tinha que entregar esse povo. Imagine, ele ficou gritando o povo: se arrependam-se, porque Deus vai acabar com tudo. Como ele estava entregando, ele sabia que ele precisava fazer isso. Mesmo conhecendo já Deus, você viu que ele fala: eu sabia que ia fazer isso. Eu sabia que você não ia castigar, eu sabia que você se arrepender, porque tu és um Deus de misericórdia, né? Só que Jonas ficou com raiva e aborrecido por tudo. Por quê? Mesmo sem entender, eu vou fazer e eu sei que talvez o Senhor possa mudar de ideia. Só que Deus, ele quer que a gente obedeça, faça, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Jonas, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia e não ia fazer isso, ficou com raiva e aborrecido. Quantas vezes de nós a gente fica com raiva? A gente vai fazer algo, vai fazer uma coisa que a gente está sentindo no nosso coração e parece que se a gente não fizer, parece que está acabando o mundo, as coisas não estão acontecendo. E a gente fala: meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, a gente precisa confiar: eu vou fazer. Porque a gente tem que entender que Deus está no controle e Ele tem as formas dele trabalhar. Nem tudo Ele vai explicar, nem tudo Ele vai dar detalhes. Ele só vai pedir: faça. Ele vai pedir: obedeça. Mas Jonas obedeceu, mesmo sabendo que Deus poderia se arrepender. Só que ficou com raiva. Eu essa semana eu fiquei com raiva, uma situação meio aborrecida, porque Deus me pediu algo que eu não queria. E eu falei: caramba, mas não faz sentido, na minha cabeça. Pra mim era algo que precisava acontecer, era algo que tinha que acontecer. Por que eu tenho que fazer isso, Mas muitas das vezes Deus nos faz para ver onde está o nosso coração. Aonde está o seu coração? Será que está em mim? Ou será que está naquilo que eu te entreguei? Muitas das vezes vai, ou, que nem eu estou falando de Jonas, em questão de entregar uma profecia e saber que Deus ia se arrepender. Mas muitas das vezes Deus faz a gente fazer algo para ver onde está o nosso coração. Se está nele, mesmo passando situação, aonde que está o nosso nível de obediência?
Eu acho que quanto mais a gente ama a Deus e teme a Deus, nosso nível de obediência vai aumentar e a gente vai precisar fazer coisas que a gente não vai entender. Eu vejo pelo Abraão, sabe, na hora assim que aconteceu tudo, eu lembrei de Abraão. Você pensa, Deus entregou o filho da promessa para Abraão. E Deus falou, viu, eu quero que pegue seu filho e sacrifique. Ele só falou isso. Ele falou, mas como? Você acha que na hora ali Abraão não ficou? Mas tem coerência? O Senhor acabar de me dar uma promessa e mandar entregar? O Senhor acabar de me dar algo e entregar? Assim, sacrifique. Eu tenho que sacrificar. Pensa que Abraão não ficou pensando? Por que eu tenho que sacrificar? E Deus não vai explicar. Ele fala, pegue e faça. Então Abraão pegou os filhos nos braços, pensa a cena, e de colocar no sacrifício, dele falar, algo vai acontecer. Ele só fica na suposição, algo pode acontecer. Talvez Deus vai ressuscitar meu filho, porque se Deus colocou promessa sobre ele, algo tem que acontecer. Mas ele teve que fazer mesmo sem entender. Imagine pegar um machado para atacar na cabeça da criança. Não, tipo, a gente fica sem entender. Aí foi Abraão, pegou o filho, tacou. Antes de, o João falou, não precisa. Porque Deus já viu onde estava o seu coração. Só que fica todo um negócio, né? Fica toda uma situação. Porque Abraão falou, meu Deus, chegou até aqui só para ver o que estava no meu coração. Tem hora que Deus vai provar o nosso coração. Tem hora que Ele vai querer saber se onde está o nosso coração, se realmente a gente vai obedecer, se a gente está entregue a Ele. Porque Deus, Ele quer nós somente para Ele. Ele quer a nossa integridade e fidelidade. Né? Mesmo sem entender, Abraão foi sacrificar o filho. E Deus viu. Bom, está obediente ainda a mim. Então Deus não vai nos perder. Né? Jonas com raiva, mesmo com raiva, aborrecido, ele conhecendo a Deus, que Deus é um Deus misericórdia, bondoso, ele fala, meu Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas Deus só pede a nossa obediência. Vai mesmo sem entender, fala mesmo sem compreender, age sem eu explicar, porque Deus não vai ficar dando detalhes, não, obrigado não. A gente vai ter que obedecer e a gente vai ter que fazer. Olha o que diz Salmos 118, versículo 44. Assim que me ouvem, me obedecerem, são estrangeiros que se submetem a mim. Então a gente precisa submeter a Deus, independente daquilo que Ele nos pede, daquilo que Ele quer de nós, daquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa submeter primeiramente a Ele. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então, se Deus está pedindo, se Deus está nos orientando, direcionando, a gente tem que fazer, mesmo sem entender. Pensa, de manhã eu fiz uma certa situação, eu entreguei a Deus, porque eu falei, não, se for para ser assim, vai ser, porque eu prefiro ficar na presença de Deus do que fazer algo que Ele não está. Então, eu vou entregar. Desde o momento que eu entreguei, eu senti uma paz no meu coração, que era só algo que queria provar meu coração. Eu falei, nossa, não acredito. Aí depois de novo, eu fui e falei, então, não era bem isso e tal. Aí as pessoas ficam tipo, mano, fica uma oscilação, alguma coisa assim. Aí eu falei, mas eu precisava fazer isso, não tem que fazer. E a pessoa não vai entender, a mesma coisa, Jonas. Algumas pessoas, será que não olhou para ele e falou, mas viu, não aconteceu nada, né? A gente se arrependeu e não destruiu. Tipo, ele ficou de quê? Ele ficou pensando, nossa, eu fui palhaço, fui não sei o quê, o que as pessoas vão pensar? Mas a gente não pode pensar, a gente tem que saber entender que a gente precisa obedecer a Deus. O que as pessoas vão pensar, o que elas querem,
as expectativas delas, infelizmente, a gente vai ter que fazer o que Deus nos manda. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Então, antes mesmo a vontade de Deus. A expectativa do outro, a vontade do outro vai ficar em segundo plano. Primeiramente a vontade de Deus. Mesmo as pessoas não concordando, mesmo as pessoas não entendendo, é a vontade de Deus. Então, tipo assim, muitas das vezes as coisas da minha vida, eu não consegui atender a vontade do outro porque eu precisei atender a vontade de Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus não era a minha vontade, o que eu realmente queria. Não, eu quero isso, mas eu preciso fazer a vontade de Deus. Então é se sacrificar. É você entender que as pessoas não vão entender, não vão compreender, é só a sua obediência. Só que a nossa obediência nos faz chegar na promessa. A obediência faz a gente atingir níveis espirituais, sabedoria, que se a gente for fazer para agradar o outro, fazer a vontade do outro, a gente não vai conseguir nada. Por isso que a gente precisa entender e fazer a vontade de Deus mesmo sem entender. Hebreus capítulo 5, versículo 8, 9 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus Cristo, né, obedeceu. Eu vou me entregar à cruz, eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que eu vim fazer. Mesmo em meio à dor, sabia que ia doer, sabia que ia ferir. Não, eu preciso fazer porque é a vontade de Deus. A gente na hora não vai entender, a gente não vai compreender, a gente não vai ter... o que vai acontecer depois? Não. A gente só tem aquilo que Deus nos orienta e nos manda. A gente precisa saber. E muitas das vezes vai doer, vai sofrer, vai ser ruim, vai ser difícil. Mas é necessário. Uma vez aperfeiçoando, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha que poderoso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 diz: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Então, a palavra fala: não se deixe que a vida de vocês sejam dominadas. Não pode dominar você, nada pode dominar você do que a direção, a vontade do Espírito Santo, né? Quando a palavra fala que a gente tem que andar pela vontade do Espírito, e na verdade nunca é conforme a nossa carne, é a vontade do Espírito. Então a gente luta para fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, e muitas vezes não é a vontade da nossa carne. Então é uma luta entre a carne e o Espírito todos os dias. Então hoje a palavra fala sobre obediência, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Essa semana eu fiquei arquitetando algumas coisas na minha mente, porque a gente fica pensando: mas se Deus falou aquilo pra mim, por que agora tá mudando de ideia? Por que eu tenho que entregar? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que falar isso? E a gente fica arquitetando as coisas na nossa cabeça. Mas parece que se a gente não obedecer, as coisas não vai. Não rompe, não consegue ter discernimento. E é horrível quando a gente não obedece. Na hora, não. Porque parece que não está tendo discernimento. E a gente precisa agir. Se Deus falou para você fazer, vai e faça mesmo sem entender. Vai e faça, que depois você pode entender o porquê você precisou fazer isso. Mas é só depois de ter feito. É assim como Jonas, né, obedeceu a Deus, ficou com raiva, aborrecido. Mas, mesmo conhecendo a Deus, sabendo que Deus é paciente, Deus de misericórdia, de compaixão, bondoso, ele sabia que Deus podia mudar de ideia, mas ele precisava fazer, e Deus vai aumentar o nosso nível de obediência. Ele vai começar a pedir coisas que pode doer, que pode ser difícil.
mas para que a gente chegue em algo grande, algo extraordinário, a gente vai precisar obedecer. A obediência, a palavra, a vontade de Deus é algo que vai te levar a níveis maiores, a níveis grandiosos, mas é preciso obedecer. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, né? Sabendo que a gente vai precisar ter níveis, vai aumentar o nível de obediência, muitas das vezes vai doer muito, mas a gente vai precisar fazer para que a gente alcance coisas maiores em Deus, experiências maiores em Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, entenda a sua vontade e obedeça, mesmo que doendo, mesmo sem entender. Que a gente pegue e faça aquilo que o Senhor nos manda e aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, e entendendo que o Senhor não vai nos perder por nada. Que o nosso coração esteja pronto a obedecer a Ti e fazer a Tua vontade, e não para agradar o outro e fazer para o outro. Coloca fé no nosso coração e fidelidade. Isso eu te peço, desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ele não desliga.